A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu gostaria de, neste momento, nós meditarmos na palavra do Senhor a respeito de um tema muito importante, que são os dias de festas, como Natal, aniversários, Ano Novo, os dias de celebrações. Para alguns cristãos, é muito difícil falar de assuntos relacionados à tradição. Mexer com as tradições que nos foram passadas pelos nossos antepassados e que chegaram até nós como coisas inofensivas, sem nenhum tipo de inspiração contrária à saúde espiritual da igreja. Isso tem trazido desconforto para muitos. Afinal de contas, sair da zona de conforto requer esforço e disposição espiritual. Requer também ter o devido interesse em obedecer e não se conformar com aquilo que os antigos nos passaram, sem confrontarmos com as verdades das Escrituras. Requer, na maioria das vezes, mexer em princípios antigos que fizeram a nossa história. As tradições culturais e religiosas são um perigo para a saúde do povo de Deus. Na maioria das vezes, elas são de inspiração carnal e pagã. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículo 13, diz assim: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. O Salmo 86, versículo 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Observe o que diz esse versículo. Ensina-me, Senhor. Nós precisamos aprender com o Senhor. O quê? O seu caminho, o seu hábito de vida. E andarei na verdade do Senhor. E andarei na tua verdade. Não a verdade relativa. Não a verdade segundo o conceito dos homens. Une o meu coração ao temor do teu nome. Para obedecermos, é necessário temermos a Deus. E a obediência, ela vem de um sentimento de temor ao Senhor. Porque os conselhos do Senhor, meus irmãos, são conselhos sábios para nos livrar da corrupção deste mundo. O Senhor Jesus disse que nos daria o Espírito de verdade e que Ele nos guiaria em toda a verdade. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E é com esse Espírito de verdade que vamos falar desse assunto tão importante: as tradições dos homens, os dias de festas pagãs. O dia do nascimento dos filhos sempre foi para os pais motivo de alegria e é reconhecidamente visto como bênção de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. No Salmo 127, versículo 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 21, nos afirma: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não sente a lembrança da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. O nascimento do nosso Salvador também foi motivo de grande alegria. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 13 e versículo 14, e no mesmo instante, apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Certamente que a alegria dos anjos era por causa do que significava o nascimento daquela criança. Jesus era o Salvador prometido. Em Mateus capítulo 2, versículo 11, nos diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. No versículo 16, nos afirma que Jesus já tinha 2 anos de idade. O que os magos fizeram era proceder de acordo com o antigo costume oriental, que consistia em levar presentes ao rei ao apresentar-se para ele.
A Bíblia nos exorta a nos alegrarmos todos os dias. No Salmo 118, versículo 24 diz: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Devemos sempre ser agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 15: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Devemos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Sabemos pelas Escrituras que a melhor maneira de demonstrar a nossa gratidão ao Pai Celestial é andarmos na obediência à Sua palavra. Agradeça a Deus por sua vida, ofertando a Ele, obedecendo a cada dia a Sua palavra e andando nos seus conselhos. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que devemos ser agradecidos, isso está bem notório nas Escrituras. Porém, o que não podemos por pretexto é introduzir sutilmente os hábitos e práticas que Deus aborrece no nosso convívio. Deus sempre alertou o seu povo contra esse perigo. Não podemos simplesmente querer que Deus aceite a nossa maneira de expressar o nosso agradecimento e o nosso culto a Ele, simplesmente porque queremos. Deus tem princípios muito bem definidos em Sua palavra. A palavra de Deus me ensina a maneira como devo servi-lo e cultuá-lo. Caso contrário, Deus não receberá a minha adoração. Os homens, desde a antiguidade, sempre foram seduzidos pelos rituais. Sabemos que esses cerimoniais estão repletos de simbologias e que esses eventos sempre foram inspirados em cultos pagãos. Eles sempre exerceram fascínio nos homens. Os componentes dessas festas sempre tiveram o poder de encantar e atraí-los. Existe um motivo em cada ato e em cada símbolo. Há também efeitos espirituais por detrás dessas simbologias que são, na verdade, um culto disfarçado às entidades e que acarretam em graves consequências para o povo de Deus. Como já vimos, os pais sempre se alegravam pelo nascimento dos seus filhos, mas não vemos festas cerimoniais para festejar os seus aniversários, seja no Velho Testamento como no Novo Testamento. Nas Escrituras só existem 2 exemplos de comemoração de aniversário: 2 reis ímpios. Em Mateus capítulo 14, versículo 6, festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. E em Gênesis, no capítulo 40, versículo 20, e aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor, no meio dos seus servos. Não vemos exemplo de comemoração de aniversário de nenhum rei de Israel, nem de nenhum dos santos do Velho Testamento. Não vemos exemplo, no Novo Testamento, de comemoração de aniversário do Senhor Jesus, nem de nenhum dos apóstolos. Vamos usar o raciocínio. Responda a si mesmo: qual a lógica de um bolo com velas acesas esperando para serem apagadas? Qual o significado desse simbolismo? Quem inventou esse ritual? Você acha que é simples tradição? A etimologia da palavra tradição significa a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças e lendas que são passadas para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura e do costume desse povo. De acordo com o dicionário etimológico, a palavra tradição é mais dinâmica do que parece à primeira vista. Essa palavra vem do latim e ela quer dizer a ação de entregar, de transmitir algo a alguém, de confiar algo valioso a outra pessoa e que precisa transmitir um conhecimento, uma herança ou uma responsabilidade do passado. Veja o que nos foi transmitido e que muitos têm passado fielmente para outras gerações, mesmo sem saber o seu significado: a festa. A origem da palavra ela vem do latim. Aniversário é a junção das palavras ano e voltar, e significa aquilo que volta todos os anos.
As comemorações de aniversário começaram no Egito Antigo por volta do ano 3000 a.C. e eram restritas apenas aos faraós e aos deuses. Os gregos também só comemoravam a seres superiores. Já em Roma, as comemorações foram estendidas também aos mortais, porém restrita ao imperador, à sua família e aos senadores. No cristianismo, essa festa não era comemorada por ser de origem pagã, senão somente no IV século, quando a igreja começou a celebrar o nascimento de Jesus, o Natal. O feliz aniversário, bem como o hábito de dar presentes, tinha como objetivo de afastar os maus espíritos. Tal prática já acontecia no Egito Antigo e em Roma. O bolo e as festas foram herdados dos gregos. Eles tinham o costume de, todo dia 6, festejar a deusa Ártemis e colocavam velas sobre uma torta simbolizando a lua cheia, que, segundo a mitologia grega, era a forma de expressão da deusa. As velas colocadas em cima do bolo também surgiram na época dos deuses antigos, pois as pessoas acreditavam que a fumaça das velas levavam as preces dos fiéis até o céu, além de proteger o aniversariante de espíritos ruins e garantir sua proteção para o ano vindouro. Veja o que diz em Jeremias capítulo 7, versículo 18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. As mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu e oferecem libações a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. Com o tempo, esse hábito chega também à Alemanha na Idade Média, onde os camponeses festejavam os aniversários dos seus filhos com um bolo e as velas em número idêntico à idade da criança, e acrescentavam ainda mais uma vela para simbolizar a luz da vida. Questões espirituais recorrentes naquela época, e por isso a prática de oferecer presentes e comida era uma forma de espantar os maus espíritos e de proteger eventuais coisas ruins que pudessem acontecer com o aniversariante. Pura superstição. Os aniversários têm origem pagã, relacionada com a magia. As velas simbolizam a ligação com o espiritual. Embora no caso do cristianismo, como já disse, esse costume tivesse sido proibido até o século IV, a altura em que a igreja começou a comemorar o nascimento de Jesus Cristo, nós vemos, meus irmãos, que a prática da comemoração do aniversário era vista pela igreja até o IV século como algo abominável, como algo pagão, como algo proibido. Relembrando que na antiga Grécia, todos os anos se homenageava a deusa da caça, Ártemis, também a deusa da fertilidade. Era homenageada com bolos de mel redondos para simbolizar a lua, que, segundo a mitologia grega, era a forma da deusa Ártemis se expressar. Nessas sociedades, as comemorações de aniversários eram reservadas às classes sociais de elite e aos deuses. Assim, tanto os egípcios como os gregos restringiam essas festividades apenas aos faraós e aos deuses. Já os romanos estenderam essas celebrações apenas ao imperador, à sua família e aos senadores. Na Idade Média, as pessoas tinham uma crença profunda na existência de espíritos bons e de espíritos maus. Todos receavam que esses espíritos maus causassem mal ao aniversariante no seu dia de nascimento, pelo que ele ficava rodeado pela família e pelos amigos, cujos votos de felicidade e sua própria presença o protegeriam contra os perigos desconhecidos que esse dia supostamente representava. A oferenda de presentes resultava numa proteção mais forte e, quando acompanhada por uma refeição em conjunto, ajudava a invocar a presença dos espíritos bons. Pode-se, portanto, concluir que nesses tempos a festa de aniversário natalício destinava-se essencialmente a proteger a pessoa do mal e tentar garantir que tivesse um bom ano à sua frente. Pura superstição. Em Levíticos, no capítulo 18, versículo 3, diz assim: Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo
nem andareis nos seus estatutos. Em Levíticos capítulo 20, versículo 23 diz: E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 diz: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Nessas festas, tais símbolos são de caráter espiritual, inventadas por inspirações malignas e com mensagens subliminares. Podemos ver claramente que o intuito dessas festas eram fazer oferendas aos deuses e afastar os espíritos maus. E é por isso que elas causam tanta atração àqueles que não se sentem atraídos pela palavra da verdade, as Escrituras. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Em Efésios capítulo 2, versículo 2 diz: Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Meus irmãos, essa palavra conformar, no grego ela quer dizer moldar-se ao padrão, tomar a mesma forma, adaptar-se. Veja, irmãos, adaptar-se a algo, como que orientar-se pelos critérios de alguém. O verbo indica a adoção ou imitação de uma pose ou de um modo recebido de conduta. Eu quero lhe fazer uma pergunta, meu irmão. Se essas festividades fossem de Deus, o mundo aceitaria? Veja o que Jesus disse em São João no capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Responda com sinceridade. Por que as pessoas que vão às suas festas de aniversário, o Natal, o Ano Novo, essas pessoas que até muitas das vezes nem te procuram durante todo o ano, mas nessas festas que você celebra, elas estão sempre presentes para comer e beber com você. Faça um teste. No dia do seu aniversário, chame essas mesmas pessoas e diga para elas que você está convidando-as para passar uma tarde com você em oração, para meditação na palavra de Deus. Um dia para orar e meditar na palavra do Senhor com você. E veja se elas irão comparecer. Será que você vai se decepcionar? Ou nem mesmo você vai querer passar o seu aniversário em comunhão com aqueles que têm comunhão com Deus? Em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, diz: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na palavra de Deus, que é luz, de acordo com o Salmo 119, versículo 105, teremos comunhão uns com os outros, mas de uma maneira sadia, de uma maneira correta. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 14, diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Podemos e devemos sempre agradecer ao Senhor pela nossa vida, pelas bênçãos, pelos livramentos. Devemos louvar a Deus durante todo o dia. Por exemplo, no Salmo 113, versículo 2 e 3 diz assim: Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre.
desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Devemos louvar a Deus durante o dia. Devemos louvar ao nosso Deus todos os dias. Salmo 96, versículo 1 e 2. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Não somente um dia específico no ano, mas todos os dias, porque cada dia, cada momento é especial, é um milagre, é um motivo de sermos agradecidos. Meus irmãos, esses cerimoniais pagãos, com aparentes mensagens inofensivas, trazem a aprovação do mundo, porque são do mundo, têm a inspiração do mundo e pertencem ao mundo. Essas festas, meus irmãos, elas são sutilmente pretextos para a realização de um cerimonial onde as pessoas que já as fazem até de modo mecânico, mas que não sabem muitas das vezes que o seu conteúdo vem de inspiração maligna. E não devemos ignorar que tudo que o homem semear, ele vai ceifar. As consequências espirituais por trás desses rituais são desastrosos e danosos para o povo de Deus. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 16, diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 14, diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 19, diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Pense na sua responsabilidade diante de Deus. Veja o que tens tomado emprestado do mundo como modelo para a sua vida. A responsabilidade, meu irmão, ela é pessoal. Até mesmo nas igrejas, os supostos cultos de gratidão a Deus, cujo teor principal são as comidas, as bebidas, os doces, os enfeites, os uniformes dos conjuntos, cultos esses que costumam encher de supostos crentes, mas cujo objetivo mesmo é encher a barriga e trazer entretenimento para todos. Confronta-os. Vejam quantos desses frequentam o estudo bíblico, as orações de intercessões por missões, que se gastam no evangelismo e que vão à igreja para prestar cultos ao Senhor nos dias normais. Os frequentadores de igrejas sabem exatamente do que estamos falando. Isso é uma abominação. É um culto pagão disfarçado. As programações das igrejas estão repletas de atrações. Os cultos são para prender o povo. Se eles não gostarem, simplesmente não voltarão mais. Os pastores sabem disso, e é por isso que muitos estão preocupados em manter o povo dentro da igreja por meio de entretenimentos e eventos. O culto deveria ser para Deus. Os crentes deveriam ir para a igreja conscientes de que iriam para cultuar a Deus. Mas hoje, o centro é o homem e não Deus. Cultuem somente a Deus. Preguem somente a palavra de Deus e suas igrejas ficarão vazias. Centralizem-se nos homens. Dê aquilo que eles querem e seus eventos estarão cheios. Suas igrejas estarão cheias. Mas eis o resultado. O evangelho contemporâneo, incapaz de gerar nascidos de novo, de gerar cidadãos dos céus. Existe uma atração espiritual maligna por trás de tudo isso. Um fascínio que encanta e atrai. O culto a si mesmo, ao pastor, à denominação, à igreja, ao conjunto A ou B. Eu pergunto,
Onde está a obediência a Deus e o culto ao único que é digno de ser verdadeiramente cultuado? Usar desses subterfúgios, afirmando que eles são oportunidades para pregar a palavra de Deus, é uma grande mentira do diabo. Deus tem princípios e métodos bem definidos em sua palavra. De acordo com a palavra de Deus, devemos sempre ser agradecidos a Deus todos os dias pelas bênçãos recebidas, sobretudo pela nossa salvação em Cristo. Agradecer por mais um dia, por mais um mês, por mais um ano. Então não há nada de anormal agradecer a Deus no dia do aniversário ou do casamento. O problema é usar o modelo da tradição, que por sinal é um ritual pagão cheio de símbolos pagãos. Há pessoas que durante o ano inteiro têm um tipo de comportamento, mas no dia do aniversário, ou do Natal ou do Ano Novo, ela é outra completamente diferente. Amável, carinhosa, atenciosa. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Hipocrisia. Qual a mesa que você vai preparar? No dia do seu aniversário, convide as pessoas para meditar na palavra de Deus. Ore com elas. Conte para elas a sua experiência com Deus. Porque o bolo, os enfeites, as bolas e as músicas que vieram de tradições pagãs? O Natal é ainda pior, porque até a data é uma mentira. Os objetos são de significados místicos, os quais nunca nas Escrituras viu-se tal modelo de culto a Deus. Há pessoas que durante o ano inteiro ela tem um determinado tipo de comportamento, mas no dia do aniversário, ou do Natal, ou do Ano Novo, ela é outra completamente diferente. Você ainda insiste em dizer que podemos usar dessas tradições para pregar o Evangelho? Veja 1 João no capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Eu pergunto a você, pode uma verdade vir de uma mentira? Quem é o pai da mentira? No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Existe concórdia entre Cristo e Belial? Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5 diz: se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Essa palavra no grego quer dizer lutar conforme a regra. Veja o conselho da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Vivemos em um mundo cheio de influências malignas. Sabemos que desde a antiguidade o homem buscava deuses estranhos. A arqueologia está cheia de provas de cultos e adorações a esses deuses. As festas dos povos, todas elas tinham correlação com os deuses e por isso haviam oferendas a eles. A Bíblia nos diz que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, os advertiu sobre esses hábitos, os quais ele abominava. Quando Deus levou o seu povo para o deserto e lhes deu seus estatutos, podemos ver claramente, meus irmãos, que os dias de comemorações estabelecidos por Deus eram verdadeiro culto a Ele. Eram verdadeiros cultos ao próprio Deus. Esses dias cerimoniais serviam para sinalizar ao povo os feitos do Senhor e seus mandamentos. Era uma forma de gravar na memória do povo a palavra de Deus, como você pode conferir em Êxodo capítulo 13, do versículo 1 ao 16, e em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 25. Você pode depois conferir com calma. No Novo Testamento, temos o Espírito Santo habitando no salvo, e as leis do Senhor estão escritas por Ele em nossos corações. Veja o que diz Hebreus no capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Essa é uma profecia, meus irmãos, de Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34. Tudo isso nos prova de que não há como separar o mundo espiritual do mundo natural. Nada é sem significado até que se tenha o esclarecimento do propósito. A Bíblia nos ensina que há dois reinos opostos, luz e trevas. Não existe, meus irmãos, neutralidade.
Em Mateus capítulo 12, versículo 36 diz: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Meus irmãos, não existe nada que não prestaremos contas a Deus. Até mesmo uma simples palavra teremos que prestar contas no dia do juízo. Observe o que é cantado, o que é falado, quais as expressões que são ditas, quais as suas origens, quais os seus significados. Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, diz: Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Você está preocupado em agradar quem? Você está preocupado com o politicamente correto? O que a sua tradição lhe impulsiona a fazer? Observe, até mesmo as festas que Deus estabelecia para o povo de Israel eram festas de celebrações de culto ao Deus de Israel. No paganismo, essas festas eram para agradar os deuses, para prestarem tributo aos seus deuses. E Deus, então, ele determina a Israel que não seguisse os costumes daqueles povos, que não fizessem o mesmo que aqueles povos faziam. Em São João, capítulo 5, versículo 44, diz: Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Tome cuidado, não se preocupe com a aprovação daqueles que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, que não têm nenhum temor de obedecer e andar nos estatutos do Senhor. Preocupe-se em agradar aquele a quem você deve honra, respeito e temor. Meus irmãos, eu encerro por aqui, procurando dar aos irmãos um entendimento bíblico e não da tradição humana. Mostrar para os irmãos qual a responsabilidade de cada cristão. A nossa responsabilidade é agradar a Deus e não aos homens. Os homens não estão preocupados em agradar ao Senhor. E quando me refiro aos homens, englobamos aí, meus irmãos, a igreja pagã, a igreja apóstata, a igreja do evangelho contemporâneo. Eu encerro aqui, meus irmãos, essa reflexão, deixando para os irmãos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus.